Minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. A gente está pensando no tema para essa semana, meus irmãos. O Senhor é a minha salvação. E aqui a gente vê Jesus caminhando lá na região onde ele nasceu e viveu e morreu. E a gente vê três ações aqui salvadoras de Jesus, que está nesse versículo 23 do capítulo 4 de Mateus. Se você for olhar, você vai observar que a ação de Jesus era ensinar. Ele ensinava as Escrituras, ele ensinava as pessoas a como servir a Deus. Outra ação salvadora de Jesus era a pregação do Evangelho. Ele anunciava o Evangelho, é chegado a vocês as boas novas. E a exemplo do que fazia já João Batista, seu primo, ele chamava as pessoas à conversão. E por último, ele curava doenças e enfermidades entre o povo. Jesus agia salvando, sendo a salvação para aquelas pessoas ali, por meio de uma ação terapêutica de cura. Meus irmãos, hoje, como Igreja de Jesus, nós também precisamos desenvolver essas três atividades salvadoras no meio onde a gente está inserido. A igreja precisa ensinar a palavra aos seus crentes, porque isso traz a salvação para o jovem, para que não entre no caminho mau, já desde criança, na verdade, né? Ensinar o caminho que deve andar. Isso é uma ação, a gente chama preventiva de salvação. Ensinar ao velho, ensinar ao casado, o ensino. A pregação do Evangelho é quando a igreja também anuncia que Jesus Cristo é a salvação, salvando aqueles que ainda não creem. E a igreja também, ela exerce uma ação salvadora em nome de Jesus, curando as pessoas. A cura espiritual, aqueles que se encontram doentes espiritualmente, até crendo em heresias e coisas erradas, né? Tem pessoas que creem em deuses que não são deuses, que tem olho e não vê, tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, tem nariz e não sente cheiro, tem mãos, mas não apalpam nada, tem pés e não andam. E a gente, quando prega o Evangelho, a gente salva as pessoas da idolatria, por exemplo, ou de uma vida devassa. E a igreja também precisa curar as pessoas das suas enfermidades e das suas doenças. É a Bíblia que está dizendo. Nós precisamos orar pedindo a cura, pedindo a cura física mesmo. Jesus aqui, a gente vai ver, se você for ver aqui os demais versículos, as pessoas levavam os seus doentes até Jesus e ele orando os curava. A igreja tem poder para curar ainda hoje. Em nome de Jesus nós temos. E a cura também não é só física. Aqui vai dizer que as pessoas que eram endemoniadas, epiléticos, não é, as perturbadas, eram também curadas. Quantas pessoas estão doentes na sua alma? E como igreja, nós, em nome de Jesus, podemos exercer esse poder terapêutico de curar. Foi assim que os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, a gente encontra, foi assim que os apóstolos, a igreja, depois que Jesus subiu ao céu, agiu. E é como nós também devemos agir. Meus irmãos, a gente vai continuar a falar sobre isso. No culto de hoje, no Mais de Deus, 19h30. Então, se você não tem nenhum compromisso formal, não fique em casa. Caminho que a gente vai tratar desse tema aqui tão profundo. Como igreja, nós somos chamados a exercer
a sermos instrumentos de salvação na vida das pessoas. Logo em seguida, no Sermão do Monte, Jesus vai dizer que nós devemos ser sal e luz do mundo. E eu quero desenvolver essas 3 ações aqui e dar uma ênfase da cura, logo mais às 19h30. Então, se você precisa da cura do Senhor, vá ao santuário. Nós estaremos falando sobre isso e orando por isso. Se você crê que Deus pode curar alguém que você conhece, vá ao santuário, nós estaremos falando sobre isso e orando por essa causa. É com essa palavra que eu profetizo um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Até mais tarde.